Giro de notícias! Vamos embora, tô aqui no meu estúdio padrão, né? Com algumas diferençazinhas ali atrás que eu tô levando algumas coisas lá pra cima. Bem, giro de notícias, como eu falei, vamos falar muito aqui hoje sobre Sub-23. O Fluminense tá classificado no Campeonato Brasileiro de Aspirantes Sub-23 e tem eliminação que chama muito a atenção, tá? E jogador também. Mas mais do que isso, a gente vai falar também sobre Matheus Martins, proposta da Unimed não, da outra vez eu já falei errado e quase falei de novo agora, da Udinese. Chegou mais uma e o negócio tá se estreitando, hein? Além disso, a gente vai falar também sobre parcial de ingressos pro jogo contra o Fortaleza. Mas a gente abre falando sobre sócio futebol. O Fluminense chegou nesta quinta-feira à marca de 59 mil sócios. Nesse momento, às 5h26, são 59.094 sócios em breve. Então, 59.100 sócios. O contador não para de subir. Assim, chama a atenção, na verdade, no Brasil, essa subida assim, do Fluminense nesses últimos meses, né? Foi uma subida exponencial. A gente deve bater 60 mil sócios, essa subida de sócios, ela provoca ali também uma vantagem do Fluminense em relação a público, né? Ela é uma consequência e uma causa desse aumento de público do Fluminense. Muita gente fazendo upgrade, muita gente virando sócio para poder comprar ingresso, já que a gente vai falar já do assunto Fluminense Fortaleza. Quem não é sócio já teve muitas dificuldades para conseguir comprar o seu ingresso. E quando conseguiu, né, os torcedores que conseguiram comprar seus ingressos, assim, ficaram num setor que, de repente, alguns ali queriam o setor sul, enfim. A gente não tem ali a notícia total sobre a vontade do cara. Então o cara quer ser sócio. Sobre ranking de sócios e tal, é complicado porque muitos clubes não divulgam os seus números de sócios. Então eu tô usando como base aqui um ranking de maio desse ano, do GE. Globo, que trazia o Atlético Mineiro com mais de 100 mil sócios, o Corinthians com mais de 100 mil também, o Internacional beirando a 100 mil, mas aproximadamente o Fluminense tá indo buscar, já tá no G6 e tá indo buscar o quarto e o quinto. Quem são eles? Flamengo, que nessa época tinha 69 mil, não tem contador no site, e Palmeiras, que tinha 65 mil, também não tem contador no site. Então a gente não tem a certeza ali de quantos sócios Flamengo e Palmeiras têm, mas é um fato de que o Fluminense está entrando ali no G6 da Série A. Tem a disputa com o Cruzeiro, com o Grêmio, com o Vasco, que todos eles têm por volta também de 60 mil. Mas, enfim, a disputa, falando de Série A, né, de verdade, o Fluminense tá no G6 de sócios. O Vasco hoje, por exemplo, tem 67 mil sócios. Então a gente tá indo buscar essa galera aí. É relevante, se a gente considerar a diferença, né, de tamanho de torcida, a nossa quantidade de sócios é bem relevante. E eu vou fazer um vídeo depois sobre grana do sócio futebol. Por que isso não coloca o Fluminense? Por que a conta... Eu vi muita gente fazendo a conta de uma maneira meio equivocada, né? Do tipo, sobra dinheiro agora então, né? Vai sobrar dinheiro, porque a gente tem X de grana e tal, aí entra mais X de sócio. Não funciona muito bem assim não. Mas eu falo disso mais pra frente, até porque esse daqui tem 4 notícias, porque ele é o Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. A gente vai continuar falando um pouquinho aqui agora, enquanto você aperta o botão de like aí embaixo, que eu sei que você já foi apertar agora, não preciso nem falar, né? Você já tem costume aí já, eu sei que você tem costume. E você que não tem, aperta o botão de like. Já falar um pouquinho sobre ingressos. É só mais uma atualização, na verdade. O Fluminense divulgou na tarde dessa quinta-feira, de que mais de 50 mil ingressos foram vendidos para o jogo contra o Fortaleza na quarta-feira que vem. Isso chama muito a atenção, porque o Fluminense chegará a mais uma partida, será o 5º jogo seguido, com mais de 40 mil torcedores no Maracanã. E, provavelmente, nessa sequência de 5 jogos, o segundo jogo a esgotar completamente os ingressos, né? Contra o Corinthians esteve ali, esgotou, não esgotou, mas enfim, contra o Ceará e contra o Fortaleza esgotarão os ingressos, e isso deixa aquela margem já aberta para, em breve, o Fluminense já abrir a venda para o jogo contra o Coritiba, que é no sábado seguinte, e promete mais um ótimo público também no Maracanã. Só resta ingresso para um setor.
norte superior, que na verdade é o setor norte, né? Pra quem não conhece direito o Maracanã, norte superior e norte inferior, você pode entrar e trocar de lugar lá dentro entre esses dois, né? Não é igual a leste ou a oeste, por exemplo. A oeste e leste não. Se você é leste superior, você não consegue descer pra inferior. Na sul e na norte você consegue fazer ali inferior, superior, tanto faz, você consegue trocar lá dentro. Então, só resta ingresso para o setor norte, como eu falei. Então, aproveita, vai lá comprar e garante a sua ida na Copa do Brasil. Se Deus quiser, vem uma classificação do Fluminense. Cara, esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, tá? Não sei se você tá ligado, mas o OneFootball é um aplicativo de futebol que, pô, vale demais você ter no seu celular. Eu ia mostrar aqui meu celular, mas meu celular que tá usando aqui como câmera hoje. Cara, vale demais você ter, porque ele te dá todas as notícias do seu clube. Se você não torce pro Fluminense e tá assistindo isso daqui, de repente, sei lá, você tá assistindo pra pegar informação sub-23, alguma coisa, tem do seu time também. Você vai lá, marca, fala, ó, quero receber notificação de notícias. Ah, notícia não quero, fica recebendo notificação, quero receber notificação de gol. Hoje a gente passou por uma situação, inclusive, em que era muito importante receber notificações de gols. E a gente vai agora falar desse assunto. Baixa o OneFootball, o link tá na descrição. Pra falar aqui embaixo, não, deixa eu falar aqui mesmo na tela. Sobre Sub-23, o Fluminense ganhou o Náutico enfim, uma vitória por 2-0. O jogo não foi em Laranjeiras, né? Eu até cheguei a falar em um vídeo que o jogo seria em Laranjeiras, mas o jogo acabou sendo no Luso Brasileiro. E o Fluminense, com essa vitória, se classificou no Brasileirão de Aspirantes para a segunda fase. Ou seja, consegue uma campanha, já consegue pelo menos mais 2 jogos. O Fluminense venceu o Náutico 2-0, vou mostrar os gols aqui já. Vou mostrar logo agora o gol, depois eu comento um pouquinho da tabela, né? Vou botar aí os gols, a transmissão da Flu TV, a imagem, né? As imagens são da Flu TV. E esse daí é o primeiro gol do Fluminense. Vamos ouvir a narração do Daniel Kaiser também, nem sei que vocês gostam. Recorde ali no canto inferior esquerdo da sua tela e ganhar até R$300 em bônus. Momento que vem o Fluminense. Levantamento. Boa bola pra dentro da Alexandre Jesus! Gol! Acabei de perceber que eu fiquei na frente do gol, né? Então agora eu vou voltar eu mesmo. Eu mesmo comentando, até pra não atrapalhar o lance também. Gol de Alexandre Jesus. O Fluminense venceu por 2-0, como eu falei, e Alexandre Jesus fez o primeiro gol. Então, foi dele esse primeiro gol, a jogada Fluminense do Samuel Granada, ó, como vocês vão ver, ó, o Samuel Granada domina, dá uma assistência, né? Um passe pra dentro da área, ótimo passe. O Alexandre Jesus fez o gol de perna esquerda e abriu o placar. Sobre o Alexandre Jesus, esse foi só o 4º gol dele pelo Fluminense. Ele fez o primeiro gol dele, né, como profissional de cara. Ele que veio do Cruzeiro, é muito conhecido e referenciado porque é do mesmo empresário de Fred, né, do Francis Melo. Ele fez só o 4º gol dele, como eu falei, pelo Fluminense. Fez um pelo profissional na estreia contra o Resende, fez um pelo Sub-20 e esse é o 2º dele pelo Sub-23. São poucos gols, a passagem dele aqui não é boa, mas essa partida em especial foi muito boa, do Alexandre Jesus. Não só pelo gol, pelo primeiro gol, mas pelo 2º gol também, que não foi dele, a jogada começou com o Iris, veio um lançamento do Cipriano, bolão até do Cipriano, o Alexandre Jesus toca pra trás e o Gustavo Apes, que é canhoto, bate de perna direita no ângulo. O Gustavo Apes, que voltou de empréstimo do CRB, foi devolvido pelo CRB, né, por sinal, bateu no ângulo, fez um golaço e deu números finais à partida. Vale destacar, o Náutico era o time mais fraco do grupo, né, o Fluminense ganhou até com uma certa sobra, teve chance no segundo tempo, bola na trave, do próprio Gustavo Apes mesmo, um bolão na trave, enfim. Então foi um jogo relativamente fácil pro Fluminense, que avança num grupo em que o Fluminense entrou nessa rodada precisando da vitória. Isso por quê? Porque o líder do grupo era o Botafogo com 10, o Fluminense era o 2º do grupo com 8 e o Sport era o 3º do grupo também com 8. O Fluminense venceu, foi a 11. Sport e Botafogo jogaram na Ilha do Retiro e o Sport venceu também por 2-0 o Botafogo. Com isso, o Botafogo está eliminado do Brasileirão de Aspirantes, ficou em 3º com 10 pontos. Fluminense passa em primeiro com 11 pontos e mais saldo do que o Sport, que passou em 2º com a mesma pontuação. Como que funciona? Só uma palhinha rápida sobre o Botafogo, tá? O Fluminense tem aí, acho que... O Alexandre Jesus foi contratado ainda pra base, né? Mas acho que tinha o João Pedro, tinha uns 2 ou 3 só jogadores que são
como é que eu vou dizer assim, que não são formados em Xerém. A escalação titular, por exemplo, do Fluminense, ela teve o seguinte time: Pedro Rangel, Johnny na lateral direita, Davi e Cipriano na zaga, Marcos Pedro na lateral esquerda, todo Xerém. O Isney, que já é mais velho, é o capitão do time, esse já é mais velho. Iago, que é o filho do Iranildo, também Xerém, jogou Copa do Brasil, jogou Copinha. João Pedro, que está emprestado do Vila Nova, esse é a contratação. Gustavo Apes, também foi trazido, mas veio como empréstimo, enfim, veio numa idade de sub-23, é bem verdade. Alexandre Jesus e Samuel Granada, esse é o time do Cadu Antunes. Esse é o destaque. Então, assim, o Fluminense tem boa parte formada em Xerém, um ou outro só que vem de fora. O Botafogo contratou meio mundo para poder fazer esse time de aspirantes. E isso foi uma das coisas da nova diretoria do Botafogo. Pra vocês terem noção, só nessa semana, agora no dia 8, eles anunciaram mais 5 jogadores pro Sub-23. Os zagueiros Menezes e Matheus Cabral, o volante Newton, o meia Iago e o centroavante Janderson chegaram para reforçar a equipe comandada por Lúcio Flávio. O Botafogo foi eliminado. E não foram só essas 5 contratações. A gente teve mais contratações aí, passaram pelo Botafogo durante o Brasileirão de Aspirantes. É óbvio, né? O projeto é maior e tal, mas é o que eu falo de... Às vezes a gente bate numas teclas que, né? São meio cômicas. O Fluminense enfrenta o Fortaleza na próxima fase. Fortaleza passou em segundo do grupo em que o Cuiabá foi o vencedor. Fortaleza passou com tranquilidade também, já veio classificado para a última partida contra o Paysandu. Fluminense e Fortaleza, ou seja, se enfrentaram na Copa do Brasil nas quartas, se enfrentam também no Brasileirão de Aspirantes, também nas quartas de final. Os jogos devem acontecer no dia 25 de agosto e no dia 1º de setembro. Deve ser a data desses dois. O Fluminense joga a ida lá no CT em Maracanaú, se eu não me engano, que é o CT do Fortaleza, e joga a volta aqui no Rio de Janeiro. Sub-23 é interessante a gente acompanhar, tem jogador ali que dá pra subir. Vamos falar sobre alguém que já subiu, que jogou até muito pouco no Sub-23, né? Subiu quase que do 17, deu um pulinho no 20 e o trampolim já chegou no profissional, que foi Matheus Martins. A Udinese entrou, não é a Unimed, hein? É a Udinese. Entrou mais uma vez em contato com o Fluminense e enviou uma proposta pelo Matheus Martins. A primeira foi de 5 milhões, né? Como eu falei, 4 milhões, essa informação é aqui do canal, 4 milhões de euros fixos e 1 milhão de bônus. Aumentou-se a proposta para 6 milhões, aí eu já não sei a divisão como é que foi. Novamente recusada. Agora a Udinese chegou em 7 milhões de euros por 90% de Matheus Martins. Novamente, o Fluminense recusou a proposta. Qual que são as novidades, tá, dessa matéria do jornal O Globo? A Udinese vai fazer uma oferta de 8 ou 9 milhões de euros. E isso já é meio que certo que eles vão aumentar o valor. Quem que tá tentando a negociação? É o dono da Udinese. Ele tem enviado propostas mesmo, tipo... documento ali, ó, escrito, ó, tá aqui a minha proposta oficial e tal, não é só sondagem. O Fluminense só liberará Matheus Martins numa venda no final do ano. Mesmo que venda agora, que é uma janela mais aquecida, uma das condições só sai após o final do ano, justamente para não prejudicar o time com possibilidades de título nessa temporada. Então, repetindo, só sai no final do ano. Mesmo que venda agora. Você vai falar, Gabriel, por que não deixa pra vender no final do ano também? Então, primeiro porque o dinheiro pode entrar antes, né? Pode ser que uma parte já entre agora no meio do ano. E segundo, porque a janela do meio do ano ela é mais fraca, porque tá no meio da temporada lá. A gente aqui no início da temporada contrata 7, no meio a gente contrata 2. Então tem mais possibilidade de vender agora, né? Então, isso é uma vantagem, você vende agora e só entrega no final da temporada. Outro é que o Matheus Martins também só quer ir no final do ano, porque vê como importante esse processo dele, até porque ele é muito jovem, esse processo dele ao longo dessa temporada ainda. Em relação a valores, é importante a gente falar, essa notícia foi dada pelo Marcelo Neves, né? Acho que eu já falei, do jornal O Globo. Ou seja, o que a gente aguarda agora? Uma proposta maior da Udinese. 9 milhões, vale a venda? 8 milhões, vale a venda? Como é que vai funcionar isso? Confesso que eu ainda não tenho opinião, eu preciso saber o quanto é fixo, o quanto é bônus. Chegou-se a comentar, confesso que não achei a fonte direta dessa notícia, de que a diretoria do Fluminense acha interessante, porque viu a venda do Savinho, né, do Galo,
que era ali mais ou menos da mesma idade e saiu por 8, quase 10 milhões de euros. Enfim, eu não sei, eu não tenho como avaliar sem ter o valor exato. 10 milhões à vista, é uma coisa. 10 milhões fixo, vai ter mais um bônusinho, ok. Ah, não, mas é 5 milhões e mais 3 milhões de bônus. Pô, aí começa a ficar enroscado. Fato é, a gente sabe, o Fluminense precisa vender um jogador pra fechar esse ano. E não é pra fechar o ano, é pra pagar salário daqui agora até o final do ano. Isso é fato. E uma negociação com a Udinese, que quer muito o jogador, e aí você vê como que são os negócios, né? Você recusar a proposta faz você ganhar mais dinheiro. O Fluminense, desesperado por dinheiro, poderia ter vendido por 5 milhões. 4 mais 1, o Matheus Martins. Só nas recusas do Fluminense já tá em no mínimo 8. Que já fez 6, 7 recusados, já tá no mínimo 8 e por 90%. As outras eram por 100%. Enfim, vamos ficar de olho em relação a essa grana entrando no Fluminense. Eu lembro sempre que lá no portal da transparência, né, a informação que a gente tem sobre o contrato de Matheus Martins é de que ele tem 100%, o Fluminense tem 100% dele, ele tem contrato até o final de 2024, dificilmente vai ficar, né, deve ser vendido, mas 10% da venda vai pro representante do atleta, né, pro empresário. E por que isso, Gabriel? Porque quando o cara renova, né, pra renovar com o Fluminense, ele tem que ter 10% do jogador. Pode ver que quase todos os que renovaram é isso. Senão o cara não renova, pô. Enrola, não renova, vai pro outro clube. Igual o Marcos Paulo fez, por exemplo. O Miguel tava querendo fazer também. No Miguel foi outras questões, né? E além disso também, o Fluminense ainda teria que pagar 400 mil reais, segundo o portal da transparência, para uma dívida que o Fluminense tem com a União, né, com o governo dessa venda também, mas é um valor mais baixo. Enfim, qual a sua opinião sobre essa venda e qual a sua opinião sobre as notícias de hoje? Acha que viu o jogo do Sub-23? Acha que alguém ali pode subir, já pode começar a jogar? É óbvio, tem um campeonato do Sub-23 ainda, então como treina ali do lado, tá sempre trocando, né? John Kennedy joga lá, vem jogar no profissional e tal, são sempre ali mudanças que podem acontecer, mas ainda tem campeonato Sub-23, dá pra ver mais tempo esses jogadores. E torcida, sócio, você é sócio? Seja sócio. Até a próxima, valeu.